Olá, boa noite a todos, todas e todes. Quero começar de novo agradecendo a presença de vocês que estão aqui, agradecer também às pessoas que vão ver posteriormente. A gente vem percebendo que há um acesso bem grande, né, logo após, um dia após as palestras aqui do nosso projeto e aqui do Após Explorações também, do PPG 100. Então, muito boa noite. Hoje eu também estou muito feliz, como ontem, né? Porque temos pessoas incríveis aqui para conversar com a gente. Vou fazer da mesma forma que ontem, vou fazer uma apresentação geral, né? Essa palestra de hoje, ela é um combo, como foi a de ontem. Ela é aula inaugural do programa de pós-graduação em artes cênicas aqui da UNB. Ela é aula inaugural também do Departamento de Artes Cênicas aqui da UNB e faz parte dos seminários pedagógicos Currículo e Racismo, que faz parte de um projeto maior que se chama Artes Cênicas e Universidade, Repensamento Curricular de Intervenções Antirracistas. A proposta desse projeto é que a gente faça uma análise, reflexão, discussão sobre como andam os projetos, né, curriculares dos cursos de artes cênicas nas nossas universidades, e por isso é um projeto de demanda coletiva, né? A gente quer que as pessoas cheguem junto, façam parte desse projeto a partir dos seus departamentos de artes cênicas, ou teatro, ou dança, ou performance, para que a gente pense, né, conjuntamente, como a gente pode fazer proposições para uma reflexão de um currículo antirracista, efetivamente, né? Ontem, na palestra de Alexandre, a gente viu como se dá essa questão do racismo estrutural a partir dos currículos. Então, eu quero dizer também que esse projeto é uma parceria entre, a princípio, 3 universidades, a UNB, através do Departamento de Artes Cênicas, agradecendo já a professora Gisele Brito, que é chefe do departamento, ao PPG 100, que é o Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas aqui da UNB, agradecer a Alice Stefânia Cury, né, que comigo a gente faz essa coordenação atual do PPG 100, aproveitar e agradecer também a Jéssica Almeida, que é nossa secretária, e a Thaís Carvalho, que é a nossa estagiária, que trabalham muito para que a gente possa estar aqui. Junto com a UNB, temos a UFBA, através da Escola de Teatro e do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, cuja representante do projeto é a professora Alexandra Dumas, que falou para a gente ontem. E, para finalizar, temos também a parceria com a Universidade Federal de Sergipe, através do Departamento de Teatro, representado no projeto pela professora Cristine Ardent Santana. Cristine, eu nunca sei falar teu sobrenome. E também pelo PPG CUT, cuja representação no projeto é da professora Neila Marciel. Agradecer também às nossas bolsistas, a Glau Soares, da UNB, a Zaê Zambê, da UFBA, e a Yasmin Rabelo, da Universidade Federal de Sergipe, que estão fazendo essa iniciação à pesquisa a partir dessa discussão sobre os currículos, né, de suas instituições. Então, dito isso, quero informar que depois da fala da professora Núbia, que muito me honra com a presença aqui, a gente tem debate, então vocês podem escrever no chat, vocês podem fazer perguntas, comentários, sugestões, provocações, e também dizer que a gente está trabalhando com a possibilidade de certificados para quem assistiu a palestra de ontem e a de hoje. Tá? Durante a fala da professora Núbia, eu vou colocar aqui as indicações para que vocês se inscrevam no projeto de extensão, que é pela Universidade Federal de Sergipe. Bem, dito isso, eu queria começar apresentando nossa mediadora e fazendo logo um agradecimento enorme pela participação. Quem vai mediar a fala hoje é Lucimélia Aparecida Romão,
que é pós-graduanda em artes pela Universidade Federal de Pelotas, graduanda em artes visuais pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, atriz graduada em teatro pela Universidade Federal de São João del Rei, técnica em teatro pela Escola Municipal de Artes Maestro Fego Camargo, de Taubaté, São Paulo. Possui pesquisas em musicalidade na cena, teatro negro e performance arte. Tem experiência em arte de rua e dança contemporânea. Atualmente, Lucimélia é membro dos projetos de extensão Arte e Cultura, a performance afrodiaspórica nas encruzilhadas do tempo e da memória, na Unilab, e História da Arte e Gênero, na UFRB. Ela foi premiada na 3ª edição do Prêmio Leda Maria Martins de Artes Cênicas Negras, de Belo Horizonte, em 2019, e na 8ª edição do Prêmio Foco, em 2022, no Prêmio Solano Trindade, da SP Escola de Teatro, na 9ª Mostra de Dramaturgia em Pequenos Formatos Cênicos do Centro Cultural de São Paulo. Então, é com muita alegria e com muito agradecimento que eu convido aqui para falar com a gente e fazer essa mediação, Lucimélia Romão. Boa noite, Lucimélia. Boa noite, Érico. Boa noite, pessoal. Queria agradecer imensamente a participação aqui, dizer que é uma honra esse convite. E eu vou apresentar a professora doutora Núbia Regina Moreira. Bom, a professora doutora Núbia possui graduação em Artes Cênicas em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestrado em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas. Doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília, realizou estágio pós-doutoral no programa de pós-graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, como bolsista PND-CAPES. Ela é professora titular da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e docente permanente no mestrado em Educação na mesma universidade, e do programa de pós-graduação em Ensino, Linguagem e Sociedade. A professora é líder do grupo de pesquisa Oju Obirim, do Observatório de Mulheres da UESB, e pesquisadora do grupo de estudos em pesquisas práticas curriculares educativas, do grupo de Cultura e Memória do Desenvolvimento. A doutora Núbia também é integrante da Rede Carioca de Etnoeducadores Negras filiadas ao Conselho Latino-Americano em Ciências Sociais e da Rede Latino-Americana e Caribenha de Pesquisa sobre Feminismo de Terreiros. Atualmente, ela coordena o programa de pós-graduação em Educação e faz parte da equipe editorial da revista Praxis Educacional. Ela também foi coordenadora do curso de Ciências Sociais da UESB e vice-coordenadora de Gestão, e coordenou também a especialização de Ensino e Sociologia do Ensino Médio na UESB. É com muito prazer e dizer que é uma honra estar aqui, junto com a professora doutora Núbia, que eu convido ela para fazer a sua fala hoje. Seja bem-vinda, professora. Boa noite a todas, todes e todos, né? É com imensa alegria que eu estou aqui, né? A convite do doutor Érico, dizer que é muito gratificante, né, para mim estar aqui conversando com os meus colegas das artes cênicas. Também quero agradecer a Lucimélia Romão, que já esteve em uma atividade do Jubirim, né? Então, assim, agradeço demais também essa possibilidade da gente estar mais uma vez se encontrando, mesmo que seja, né, de modo virtual. Torço para que a gente possa, né, se encontrar daqui para frente de modo presencial. E necessariamente não para a gente trabalhar, mas para a gente prosear e, né, também se conhecer mais, né, e, quiçá, fazer alguns projetos, né, futuros. Então, dito isso, eu quero, né, começar a minha fala também dizendo para todo o público que o que eu vou apresentar agora tem sido parte de uma reflexão que eu estou desenvolvendo
né, em forma de texto, que tem a ver um pouquinho com todo um processo, né, de interrogação acerca da crescente narrativa de limitação da representação, né, como noção política, que é envolta numa arena de disputa entre a política identitária e a chamada política hegemônica universal. Eu, né, além de colocar aí no título tudo que nós tudo que nós tenha nós, né, conversas enegrecidas no e do currículo, eu tendo também a todo momento que eu vou falar sobre essa temática, né, mudar um pouco o título desse texto, né? É um texto que está se construindo a partir de uma reflexão que tem a ver também com os encontros que eu tenho em bancas, reuniões acadêmicas de pesquisa, com colegas que estão envolvidos com estudos e orientações das temáticas das relações étnico-raciais, de gênero e feminismos e das diversidades e diferença. Ressoo nesses encontros identidade de ativistas intelectuais e suas pedagogias, cruzos conceituais e análises interseccionais que abrem avenidas interpretativas para conversar com o currículo escolar. E aqui é bom pontuar que, quando eu falo currículo escolar, eu não estou falando exclusivamente da educação básica, né? Eu posso estender isso também para o ensino superior. Afinal de contas, né, nós trabalhamos na formação de professores, né? Eu sou uma professora que trabalha no curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, né? E também eu vi ontem que na UNB tem uma licenciatura em artes cênicas. Então, nós estamos formando professores e essa conversa, para mim, se estende, né, ampliando o que nós consideramos como escola. Então, também considero como escola a universidade, porque ela é um espaço de formação e de produção de conhecimento. Em meio a tentativas de rasurar as teorias e metodologias curriculares vigentes, as epistemologias, né, outras alternativas, negro-diaspóricas, indígena, aprofundam uma angústia na pesquisadora, em mim, por trazer, mais uma vez, para o campo do currículo, a impertinente representação como uma possibilidade da existência, ainda que contingente, das identidades coletivas. Esse texto, então, né, como eu disse, vem sendo construído como um processo autorreflexivo do exercício de pesquisadora envolvida com os campos do currículo e do feminismo negro. A cada novo encontro, para refinar minha argumentação, tenho sido remexida pela angústia de me enredar num discurso que positivo o que nego, a racialização das intelectuais negras e dos intelectuais negros e dos temas e objetos de pesquisa. Com esse incômodo, por isso meu movimento para ir ao seu encontro, né, ao encontro desse meu incômodo, fui tomada, né, por um sentimento de esperança em escrever sobre as presenças negras nos espaços de produção de conhecimento e atenção / compromisso / imposição que isso tem a ver, que isso tem para a vida de acadêmicas e acadêmicos e intelectuais negros. A atenção, do meu ponto de vista, se manifesta em duas dimensões, não sei necessariamente se é tensão, se é angústia, né, ou um dever, né. A primeira dimensão se refere a uma correspondência quase que direta dos estudos das diversidades étnico-raciais e da diferença com, né, a marcação dos pesquisadores, né, com os pesquisadores racializados como negros ou generificados como mulheres. E a segunda vem de uma constatação de que a ausência de acadêmicos e acadêmicas negras e negros nos locais onde se desenvolve pesquisa apontam para a inexistência de estudos, produções de informações e políticas sobre as relações étnico-raciais, gênero, feminismo e sexualidade, né? Então, ao mesmo tempo que a gente é impelido, né, aliás, nós temos quase que um compromisso, vou botar aqui, ancestral, né, porque a gente é movido por essa ausência das temáticas, né, das relações étnico-raciais, ou da temática, né, da negritude, da temática indígena, da temática da presença das mulheres, né, nos espaços disciplinares, né, nós também acabamos, né, tendo a constatação
de que se nós não estivéssemos nesses lugares, né, essas discussões não existiriam, né, estariam, na verdade, né, fora desses espaços, como estiveram sempre antes da nossa chegada. Esse sentimento é reforçado nas ocasiões em que participo de bancas de outras atividades acadêmicas ou públicas. E, mais uma vez, ao participar de uma banca de doutorado, né, em educação, de uma pesquisa sobre o lugar das afro-latinidades, e aí isso foi uma das penúltimas bancas que eu participei, já tiveram outras depois dessa, né? Então, uma pesquisa que discutiu o lugar das afro-latinidades no currículo de formação do professor de espanhol. Percebi que nós temos tido a iniciativa de inaugurar em nossas áreas disciplinares de formação as contribuições ontoepistemológicas, pedagógicas e curriculares da diáspora negra e na diáspora negra. No caso da banca em questão, o autor da tese, né, é um jovem professor universitário de uma universidade federal do estado do Rio de Janeiro, que se empenhou em defender em sua pesquisa que no currículo de formação das professoras e dos professores de espanhol, a contribuição das americanidades é pouco ou quase inexistente. Então, né, ao pensar a América, né, Latina, né, ao pensar, inclusive, o espanhol, né, se percebe que ainda na formação desse professor de espanhol, né, é como se não houvesse, né, uma contribuição, né, negra, indígena, para o falar espanhol e para, né, a língua espanhola. Então, isso tem sido muito recorrente, e eu penso que o projeto, né, encabeçado pelo professor Érico e com outros professores e professoras que ele se refere aqui, tem ido por essa mesma direção, né? Tensionar o campo das artes cênicas para pensar, né? Aí vou até fazer menção, né, a própria defesa de livre docência do professor Érico, de titular, se eu não estou enganado, né, no qual ele vai falar, inclusive, né, da própria narrativa, retórica da decolonialidade que entra nos currículos das artes cênicas, sem isso modificar, né, os currículos, né, dos cursos de artes cênicas no Brasil. E é importante reforçar isso também no que diz respeito aos outros campos disciplinares, reforçando que somos nós que temos, inclusive, né, tentado, acho que até um pouco, né, feito esforços até cansativos, né, para que os nossos pares, né, as nossas áreas de formações, elas possam também estar implicadas com essas discussões. O trabalho deste recém-doutor soma-se a outros trabalhos feitos por homens negros e mulheres negras que trazem em seus interiores uma crítica à negação da presença dos e das intelectuais negros e negras como referências nos currículos de formação de licenciados e bacharéis, nas referências bibliográficas, nas imagens e etc. E também da temática da educação das relações étnico-raciais nos currículos de formação de professores e professoras nos espaços escolar e não escolar. E aí ontem foi muito interessante que a professora Alexandra Dumas, né, ela apontou uma questão muito interessante que eu não havia pensado, quando ela diz assim, referências bibliográficas, né? Ressaltando, né, fazendo ainda relevo sobre a ideia da escrita, né, daquilo que está escrito, né, sabendo que, né, nós também aprendemos a partir das oralidades, ou para poder fazer a própria menção à mestra aí, né, das artes cênicas no Brasil, a professora Leda Maria Martins, né, nós também aprendemos a partir das oralituras, né, acho que isso é muito importante pensar até essa ideia de como nós confeccionamos, né, os nossos textos e os itens que nós colocamos, né, acaba por reforçar, né, uma primazia da forma de se referir, né, a autores e autoras que têm exclusivamente uma produção escrita, né? Então, acho que aí também temos muito que conversar para modificar um pouco os nossos, né,
currículos e a forma também de produzir esse conhecimento. Como alternativas, né, tem surgido pesquisa que propõe outras formas de significar o currículo. Adeptos das concepções pós-coloniais e decoloniais, das epistemologias feministas negras, na qual a interseccionalidade tem sido a noção mais manipulada, passando pelas encruzilhadas conceituais que abrem avenidas interpretativas, o fato é que há um deslocamento dos modelos hegemônicos de imaginar o currículo. Reforço que essa temática se faz presente somente quando pesquisadores e pesquisadoras negras das relações étnico-raciais, da diversidade e da diferença, do feminismo negro, disputam a inclusão desse conteúdo, conhecimento, que tende a suprir a subrepresentação ou a não existência das contribuições das populações negro e indígenas nos currículos escolares, nas pedagogias, nas literaturas, na produção cultural e aqui também eu posso estender nas artes cênicas. São esses elementos retirados da minha vivência de pesquisadora e que se encontram na fronteira do campo do feminismo negro e das teorias curriculares, do contato com o grupo de pesquisa desses campos, da requisição de associações para a realização somente para palestrar sobre a temática das relações raciais, étnicas do feminismo negro, que me movimentam a trazer mais uma vez a discussão sobre representação, representatividade, identidade, diversidade e os limites da permanência dessas noções e também apresentar, mesmo que de forma resumida, perspectivas teórico-metodológicas produzidas por intelectuais negras e indígenas a partir delas mesmas. Para isso, o desejo de submissão precisa ser potencializado, né? Potencializar a postura de, abram aspas aí, que eu vou fazer uma citação da Tilly Bembe, a postura de escapar da representação estática de si mesmo e dos incessantes vai-e-vens entre ódio e fascínio, ressentimento e desejo de vingança. Todas essas substituições, né, e aí a Tilly Bembe está, né, nos dando, né, um encaminhamento teórico da gente pensar, né, se colocar altivo e dar as costas para a modernidade, né, a modernidade euro-referenciada, em que nós, né, fomos pontuados a partir de uma marca ôntica, né, a raça, né? Então a gente precisa vencer, né, inclusive essa ideia da gente estar sempre sendo representado a partir da animalidade, né? Precisamos, inclusive, reavivar em nós a nossa humanidade. E reavivar em nós a humanidade, parei de citar o Attila Mbembe, estou fazendo um parênteses aí na citação, reavivar essa humanidade é saber que nós desejar, inclusive, né, desejar a criação, desejar não imitar, desejar, inclusive, ser criador. Volto para a citação. Todas essas substituições, essas tentativas de assumir uma nova aparência, um novo nome, uma nova vida, têm certamente uma dimensão política, mas também espiritual, onírica e artística, né? Fecha parênteses, fecha aspas, desculpe. É frente aos campos de resistências e disputas hegemônicas pelo modo de significar o currículo que propostas outras são abertas e apresentadas paralelas às teorias e práticas curriculares existentes nas escolas, nos marcos regulatórios e nas pesquisas dos curriculistas. Como proposta do ensaio, né, podemos pensar a política da representação como uma permanência para a luta do subalternizado em busca de uma justiça curricular. Um pouco, né, também podemos pensar, e aí, ao pensar essa política da representação como uma possibilidade de fazer uma justiça curricular, podemos também trazer para a nossa conversa propostas como a pedagogia, né, as encruzilhadas, as escrevivências, as oralituras, né, como formas de significar a educação e o currículo,
ora como oposição, ora em contato com as formas hegemônicas do fazer currículo. Da representação e seus enredamentos, né? A gente fica enredado nessa política da representação. Então, podemos fazer, né, uma exemplificação quando a gente consegue colocar na ordem da política educacional brasileira a Lei 10.639, né, a partir de um acúmulo de luta do movimento negro brasileiro nas suas diferentes frentes e matizes, né, que desde da República tem, né, chamado para a possibilidade de uma educação acessível aos negros, nós vamos, inclusive, né, batalhar e disputar a nossa presença, e aí eu chamo de representação nos livros, né, nas imagens, nos currículos a partir, né, das referências principais e complementares, nossas presenças corpóreas como professoras e professores, nossas presenças nas associações científicas, né? Ou seja, aquilo que é a noção de representação e representatividade ganham assento e lugar nas narrativas, né, de intelectuais, ativistas, né, na imprensa e também nas pesquisas acadêmicas em distintos campos disciplinares. Por vezes, a representação e seu correlato, representatividade, são tratados com a política da identidade. A luta identitária tem sido alvo de acusação e crítica de esvaziamento ao supostamente retardar o projeto emancipatório prevista pelo projeto moderno. A crença na emancipação ou de uma redenção da humanidade se ancorou no modelo de representação política pensada a partir do sujeito universal, abstrato e descorporificado, e também, né, esse corpo que não tenha uma marca ôntica, né, como diz lá no livro da professora Sueli Carneiro, né, a marca ôntica, né, do gênero, da raça, né, da nação, constrói a nós esse, né, não como, né, o ser, né, mas como o outro do ser, né? Então, o dispositivo da realidade, da racialidade, marca, inclusive, a nossa, aspas aí, subhumanidade, né? Então, é devido a esse raciocínio que as narrativas contrárias às políticas da identidade não compreendem que a identidade para alguns grupos, população negra, diaspórica, por exemplo, é a experiência pelo qual se garante a sobrevivência e a manutenção, né, de nós mesmos, né? Então, e aí eu estou usando a Patrícia Hill Collins para dizer, né, que a política de identidade, né, para grupos considerados subalternizados ou, né, a maioria minorizada, é a forma de nos manter vivos, né, a forma da gente sobreviver. Né? Quanto a isso, há muitas controvérsias, desde as que refutam o lugar de uma ciência posicionada, quanto às críticas que acusam a política da identidade como uma política menor, local e fragmentária. É a partir desse incômodo que tento esboçar, né, mais uma vez, né, uma argumentação nesse texto. Se de fato há uma crise da política da representação, na qual a modernidade erigiu a sua forma de fazer política, a qual pressupõe a noção de um sujeito político como um partícipe da arena pública, logo um sujeito que se instituiu como humano, aspas aí, capaz de debater e disputar com outros humanos forma de viver e conhecer. Esse humano capaz, né, e aí usando uma ideia capacitista, né, porque aí também é importante, né, esse humano seria esse normal, né? Ele, na verdade, ao disputa, não é ele que disputa com os outros, são os outros que disputam com eles forma de viver e de conhecer. Inclusive, disputam, né, as suas próprias existências no sentido bio da palavra. Não falo nenhuma novidade. A lógica da falsa dicotomia universal particular, que fomos seduzidos a aceitar,
formatou uma vida societária fundamentada na classificação de pessoas, territórios, saberes, conhecimentos, ambientes, religiões, né? Alimentação e assim vai. A arte, para poder trazer aqui para a nossa conversa. Acreditando que a convivência estreitada por um olhar universalizante da vida, que tentou encobrir um conjunto vibrante de olhares particulares, pudesse nos levar à redenção e à emancipação, fomos sendo pegos, nos encarcerando na aceitação de uma vivência dual, com polos bem demarcados e cindidos, ao invés de apostar na junção e na complementariedade das partes, num constante refazimento de junções. Apostar na coexistência de saberes, conhecimento, de formas de vida e existência tem sido a tarefa a nós imposta nesses tempos pandêmicos, né, para poder usar um pouco. Nossa casa, por exemplo, virou um ambiente de trabalho, nossa rotina de trabalho foi atravessada pela rotina doméstica, nos impactamos com a força de um vírus, de repente redescobrimos que somos bichos também, que somos somente 10% humano, para usar, né, a frase da Colin, do livro da Colin, que é de 2016. Né? Então, somos todos, né, imbuídos, somos todos, desculpe, frágeis enquanto humanos. Né? Assim, né, durante a pandemia, para fazer uma menção àquilo que ainda está tão próximo de nós, né, fomos pegos, né, na nossa vulnerabilidade, né, frente a um micro-organismo invisível, né? E aí que nos mostrou, inclusive, quanto nós somos frágeis. Frente a isso também, e aí para poder, né, a gente conversar, foi exposto também a desigualdade, né? Foi apresentado também, né, esse sintoma mal acabado da modernidade, que deixou de fora, e aí, né, a partir, né, da pandemia, a gente, né, também começa a pensar ou visualizar, né, os de fora, né, ou aqueles sujeitos que estão à margens, né, e que das margens, né, apesar de estar nas margens, e a partir das margens e nas margens, conseguiram criar modos de existência margeando a escalada moderna ocidentalizada. Erigida com o apoio de um sistema econômico baseado no lucro e na mais-valia, com uma feição neoliberal que atinge os comportamentos e modos de percepção e que tem como um dos motes a desestruturação dos bens públicos como a permissividade governamental, podemos dizer que estamos diante de mais uma das crises do capitalismo, em que as maiorias minorizadas, mais uma vez, entre aspas, outrificadas, sentem cada vez mais o teor precário da vida. Né? Acho importante voltar a esse tema, né? Porque a representação ao qual me refiro foi e tem sido a forma como politicamente nos organizamos. Né? Então, por exemplo, nós estamos aqui, né? Eu, Érico, Lucimélia e uma boa parte de pessoas devem estar aí também, meus alunos orientandos, né? Meus colegas também das outras áreas, as pessoas, os estudantes das artes cênicas e também de outros cursos, né? Que interessados nesse tema ou que estão à frente desse tema, nós estamos aqui também, né? Fazendo, né? Colocando na ordem, né, da produção do conhecimento ou da universidade nossa representação e, né, também para os nossos alunos, né, sendo um modelo de representatividade, né? Estamos aqui, nossos corpos negros estão aqui. É também uma orientação ontoepistemológica e política que herdamos da modernidade, né? Representação, então, né, a gente vive num sistema de representação, né? A nossa própria forma democrática de viver se dá a partir da representação, né? A gente elege os nossos representantes, né? Então, é importante que esses representantes estejam nessas esferas de poder, né? E, de certa maneira, representando aqueles para os quais, pelos quais ele foi eleito. Aqui também nós, né, estamos fazendo
temos aqui essa representatividade de professores, pesquisadores, acadêmicos, intelectuais negros e negras, mulheres e homens, né? Mulheres negras e homens negros, também, né? Reforçando esse tipo de orientação política da modernidade. Justifico a pertinência dessa discussão por considerar que as alternativas postas à universalidade, à universidade e à representação, a exemplo das formulações, né? Por exemplo, aí, né, nessa mesma esteira dessa política da representação e também da identidade, nós vamos formulando, né, outras maneiras de pensar o currículo, de pensar as pedagogias, de pensar a educação. Aí temos a formulação da pedagogia, né? Já falei também da escrevivência, né? Que aposta na presença da agência negra, como possibilidade de sobrevivência das identidades coletivas no primeiro momento. Por outro lado, as propostas alternativas se vinculam ao movimento de disputa do currículo por meio da demarcação das identidades associadas ao gênero, à raça, à etnia, à sexualidade, ao capacitismo, ao território. Desta feita, capacitismo não, desculpe, a geração, desculpe. Desta feita, me questiono sobre as potencialidades das teorias curriculares, particularmente as ligadas aos enfoques pós-críticos, e o deslocamento das agências e da estrutura para o campo do discurso, do contingente do precário, ao mesmo tempo que me volto para um movimento em direção aos diálogos político-conceituais das e por dentro das teorias curriculares, que apostam nas inventividades produzidas pelas vidas mais vulnerabilizadas, cotidianamente, né? Essas vidas se dão cotidianamente nas franjas urbano-rural do sistema capitalista. E também, quando a gente aposta nas inventividades, a gente aposta também para o olhar, né, do cotidiano, né, para olhar dessa vida, eu vou dizer uma redundância, dessa vida viva, né, dessa vida crua, que é a vida, né, da maioria da população brasileira, que a gente, né, entende ser negra, parda, né, aqui no Brasil, e que o tempo todo tem nos ensinado como inventar modos de viver para escapar das opressões, né, do sistema capitalista, que a gente também considera como um capitalismo racial. Claro que eu mesma tenho participado desse processo, tanto nas pesquisas que realizo, quanto nas que oriento, seja em bancas de mestrado e doutorado, ou na avaliação de artigos submetidos em revista. Tal sentimento me incomodou, né? Tem me incomodado, vocês têm visto aí, aqui na minha fala, né? A escrever e conversar, né, com os meus pares sobre, né, esse fenômeno. Por um momento, fiquei a pensar que se nós, corpos negros intelectualizados, não desvelarmos as nossas contribuições em forma de literatura, ciência, música, artesanato, artes plásticas, teatro, cinema, culinária, ninguém o fará. Por isso que reside aí um certo ativismo intelectual que nos obriga, e aí a palavra, né? Não sei se é muito forte, obrigação, se é compromisso, se é responsabilidade, aí a gente pode conversar um pouco. Que nos obriga a revelar a nós mesmos, enquanto pesquisamos e escrevemos, uma valorização, uma autovalorização da nossa força e potência, de um eu-nós que nos vivifica, ao mesmo tempo em que intencionamos nos movimentar e disputar dentro da universidade e fora dela nossas narrativas e presenças. Isso tudo, para mim, é currículo, tá? Currículo não se escreve, né, somente na organização das disciplinas, né? As formas de significar o conhecimento, o sujeito, né, a agência também é currículo. Isso me leva a pensar o lugar tenso que a representação ocupa na vida, na produção e na narrativa das intelectuais negras e dos intelectuais negros. Quando eu falo de representação, mais uma vez, repito, me refiro a uma noção que tem uma conotação político-teórica e, ao mesmo tempo, dá um sentido prático da vida, né?
imaginada a existência de um sujeito social, né? Passo no segundo momento do meu texto para pensar, né, os efeitos, né, potentes da interseccionalidade e das pedagogias para ampliar o debate. Aí eu estou trazendo, né, Patrícia Hill Collins, né, Acima Virgem, mas também a gente sabe que temos aqui dentro do nosso país a Lélia Gonzalez, né? O último livro da Patrícia Hill Collins, né, Bem Mais Que Ideias, Interseccionalidade como Teoria Social Crítica, acho que vale a pena a gente ler, para quem ainda não leu, e discutir um pouco, né, aquilo que a Patrícia Hill Collins está colocando, esse último livro é somente dela, que é da gente pensar a interseccionalidade como uma categoria, uma noção, né, que pode ser usada, né, que ela pode ser manipulada dentro de uma teoria social, né? Então, Patrícia Hill Collins, do meu ponto de vista, nesse último livro, ela tem chamado nossa atenção para que aquilo que é produzido dentro de um coletivo de mulheres negras, lésbicas, né? E aí não existia a palavra interseccionalidade, mas já existia a prática interseccional do Cobar River, né? Que vira depois essa noção, ela tem, inclusive, uma entrada que vai mobilizar a forma como, né, os intelectuais, os acadêmicos, pesquisadores, melhor dizendo, vão olhar a realidade. Não dá mais para você olhar a realidade somente com uma lente, né? A lente da classe, ou a lente da raça, ou a lente do gênero. É preciso olhar, né, para essa realidade que se apresenta para nós a partir, né, de múltiplas dimensões que se intercruzam, né? No campo sociológico, as presenças nos debates, nas pesquisas, né, fortalece o papel da interseccionalidade como dispositivo analítico, que impulsiona a realizar interpretações tanto das opressões de raça e gênero, quanto para escrutinar estudos sobre estratificação social, da articulação da agência e estrutura e somente da agência social. A interseccionalidade privilegia usos e aplicações, como funciona e mobiliza as pessoas, como ela é utilizada na definição também de políticas públicas. Daí também pensar, né, como que a gente mobiliza o currículo a partir de uma perspectiva interseccional, né? E aí, né, pensar a partir da interseccionalidade não é somente pensar a partir do teórico abstrato, é também ter uma prática interseccional, né? Ou seja, vamos interseccionar o currículo. De que forma a gente faz isso? Vamos colocar, né, disciplinas, em todas as disciplinas, por exemplo, né, a contribuição, né, das populações que não estão ali constando, né? Então, sei lá, a história da arte, né? Não só da arte europeia, a arte indígena, a arte negra, a arte cigana, tá? Acho que isso é importante, né? Não somente ter uma disciplina específica para pensar, né, as contribuições, o conhecimento e saberes das populações que não estão ainda, né, representadas, né, nessa organização pedagógica das artes cênicas. Acho que isso é importante, né? A gente tem que, inclusive, se deslocar dessa perspectiva de que a gente vai estar nós negros e negras vamos estar responsáveis por uma disciplina, né? Isso não garante, por exemplo, para usar uma expressão aí de Boaventura Souza Santos, e que foi também utilizada pela Sueli Carneiro, isso não garante, por exemplo, o fim do epistemicídio, né? Nós sabemos que ainda somos muito poucos nas universidades, nas pós-graduações. Então, é necessário que todos nós, negros e não negros, possamos interseccionar o currículo, que a gente possa, inclusive, dar a dimensão mais diversa possível das disciplinas, né? Eu acho que isso é muito importante,
né? Então, não se pensa a interseccionalidade somente do ponto de vista teórico, abstrato, conceitual. Ela também nos impele a pensar de um ponto de vista prático, como é que eu faço, né? Abrir concurso que possibilite a entrada de mais pessoas negras, mulheres, periféricas, nordestinas. Acho que isso é muito importante, né? Dar esse caráter também, né, corpóreo visual, né, no corpo docente. Acho que isso é muito importante. Elas também, aí eu estou voltando para Sirma e para Birgem, né? Para Sirma Birgem, ela diz que aí também acho que é importante, gosto de trazer um pouquinho, de como também aí é um perigo dos nossos tempos, né? Que a gente também tem que vigiar, né? Já que eu estou falando, vamos interseccionar o currículo, né? Vigiar para que não haja uma captura, né, dessas noções a ponto de ressaltar cada vez mais o poder daqueles que já estão, né, no topo da hegemonia. Isso é muito importante, porque nós temos visto também como as pautas dessas maiorias minorizadas, né, maioria minorizadas, tem sido capturado de modo reverso para se pensar e para se reforçar, né, a branquitude, para usar aí uma expressão da Cida Bento, tá? A sinergia entre a interseccionalidade como ferramenta heurística e a praxis política se remete ao legado da formação de movimento de mulheres negras situado em diferentes frentes e lutas sociais que já utilizavam a interseccionalidade como praxis política sem ter ainda essa dominação. Então, a interseccionalidade ela é uma praxis política também. Isso é importante, né? Ou seja, enegrecer, fazer uma conversa enegrecida do currículo é também ter uma praxis política desse currículo. Como é que a gente pode fazer isso, né? E aí não cabe somente aos negros serem responsáveis por esta conversa e por essa praxis política. Isso é muito importante que a gente tenha como direcionamento, né? Porque senão aí por isso que eu fiz essa conversa toda, né? Rodei para falar da política da representação, né? Senão nós mesmos vamos ser os únicos responsáveis por nos representar. E quando se a gente morre, a conversa acaba, né? É necessário que a gente sim possa impulsionar essa conversa de enegrecer, né? Ou de indigenizar o currículo, né? Ou, né, de ciganizar o currículo, seja lá o que está faltando mais, mas que essa conversa é uma conversa do coletivo dos campos disciplinares, que eles perpassem por toda, né, a formação desses futuros professores de artes. Vou dar um pulinho, que já está, né? E aí eu vou também, acho muito importante, para terminar, apresentar as pedagogias, né? Que foi cunhada pela nossa colega Sandra Petit, né? Que diz que a pedagogia resiste porque fundamentam-se na premissa de que manter a escuta atenta para ouvir uma fala, ainda que nem sempre ativada pela realidade, se faz necessário. Então, na pedagogia, a história de vida ganha um lugar de destaque a fim de atiçar nas e nos estudantes o desejo por expor o que sabem. Acho que isso é muito importante, né? No contraponto, desculpem, na direção do que a professora Alexandra Dumas falou ontem, né? Expor o que sabe necessariamente não está escrito, né? Então, estimular nesses estudantes também que eles exponham o que sabem e o que não sabem, o que pensam saber também. Acho que é muito importante sobre si mesmo e sobre a própria diversidade afrodiaspórica. É interessante isso, que pensando no campo, né, das artes cênicas, né, que esse estudante das artes cênicas, quando chegam, né, na universidade, quando chegam no curso, o que eles sabem das artes negras, né?
O que eles conhecem? Né? Como é que a gente pode ainda assumir uma postura de estar numa sala de aula com um coletivo de estudantes, né, o mais diverso possível, tendo uma fala, né, unitária, unilinear, unidirecional, ou partindo do mesmo ponto até os dias de hoje? Que tipo de sensibilidade nos falta para poder entender que, né, nós precisamos, inclusive, alargar a nossa compreensão sobre o outro e alargar nossa compreensão sobre o outro e com o outro, isso é muito importante, é se deixar afetar também por aquilo que ele traz e por aquilo que cada um de nós é nesse encontro. E a partir desse encontro que se dá na sala de aula, se dá nos corredores, né, se dá no bar, se dá nos laboratórios, né? E eu estou falando, se dá, por exemplo, em contato, né, com os funcionários que estão responsáveis pela limpeza das salas de aula, né? Que em sua maioria ainda é de negros e negras, né? É isso que a gente precisa atiçar, tá? Então, a pedagogia cria coletividade. A pedagogia, segundo a Sandra Petit, é um referencial negro referenciado. Portanto, e é importante, ela vai dizer, negro brasileiro, né? Ela diz que tensiona muito mais as relações étnico-raciais no país, uma vez que assumir-se como negro ou faz parte do letramento racial necessário pelo qual qualquer negro passa em diversos momentos de sua vida por conta dos processos violentos de socialização que lhe são impostos. E é importante, né, que esse ato de se reconhecer e de se fazer processualmente, né, negro, não nos deixe parado, para poder aqui usar Tilly Bembe, estático em nossa negrura, para não reforçar em nós aquilo que o colonizador, né, diz que nós somos somente meramente raça. Então é isso, muito obrigada, estou aberto para conversar. Que maravilha, Núbia. Professora, queria dizer que é um prazer inenarrável ouvi-la. Fiquei aqui me deliciando muito, ouvindo você falar e pensando, né, como que isso reverbera diretamente nas artes cênicas. Uma vez a Leda Maria Martins foi fazer uma palestra onde eu me graduei, na UFCJ, e ela questiona, né, o fato do teatro ser a arte do encontro, uma vez que muito se fecha os olhos dentro do teatro, das artes como um todo, para as pautas raciais. E desse lugar, né, por exemplo, quando se vai fazer uma peça de Shakespeare, hoje em dia pode até ser que você encontre uma representação ou outra, apesar de raro, de uma pessoa, de uma atriz negra ou um ator negro estar representando Shakespeare, com exceção de Otelo. As outras peças não se tem. E eu ouvi uma vez em um curso de dramaturgia do qual eu falava, então é importante frisar que a dramaturgia ela tem um papel fundamental, né, nas artes da cena, e era um curso de dramaturgia, então, para jovens dramaturgos, e um dos alunos que estava fazendo essa oficina comentou que uma vez ele fez um grupo, participou de um grupo de teatro, ele coordenava um grupo de teatro, e ele teve que explicar para a única menina negra do grupo o porquê que ela não poderia fazer o Fantasminha Pluft. E a menina, na época, tinha 14 anos, que a menina acusou ele de ser racista, e ele explicou que não era questão de racismo, é porque ele gastaria mais materiais pintando ela de branco, e as pessoas brancas poderiam facilmente ser o fantasma com pouco material, né? Com pouco panqueque. E aí eu fico pensando, né, a partir da sua fala, a gente pensar nessa interseccionalidade. Como que ele chegou na conclusão de que um fantasma tinha que ser branco?
Porque fantasma é fantasma. Eu nunca vi um fantasma, você nunca viu fantasma, ninguém nunca viu fantasma, né? Mas criou-se, tem-se um espectro de que o fantasma, ele é branco. Então, ela não poderia ser um fantasma porque o fantasma é branco. E como isso atravessa, e não sei qual que foi o desfecho, como que é essa vida dessa criança, né? Enfim, dessa adolescente, que hoje já deve ser adulta, mas como que isso pode também ter sido motor para ela se afastar das artes e das artes do encontro. Então, quando a Leda Maria Martins fala que irônico, né? Falar o teatro como uma arte do encontro, encontro com quem, né? Com quais corpos? Então, pensar, né, essa interseccionalidade mesmo, né, do currículo da educação, né, do currículo das escolas, de modo que não impeça esses corpos de estar nesses lugares. Muitas vezes a gente vê que a população negra não conclui o ensino médio, principalmente os homens, como o Gessé de Souza vai falar, da má-fé institucional, que os professores, ao longo da trajetória de um aluno, a instituição, não só os professores, mas a instituição garante com que os meninos negros não passem do ensino médio, se chegar no ensino médio, ou chegar até, né, concluir o ensino médio, que eles não consigam cursar um curso técnico ou até mesmo uma graduação, de tamanha violência que essa criança e esse jovem sofreu na trajetória escolar. Então, quando você fala, né, de pensar esse currículo, ele é de fundamental importância para que a gente consiga ter hoje essas representatividades nos cargos públicos, que essas pessoas consigam chegar nesses cargos públicos e, enfim, ocupar esse espaço, compor essa sociedade, né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre quais estratégias, né, a gente pode ter. Você citou algumas, mas quais estratégias você vê dentro das áreas das artes, assim, né? Você falou bastante dentro da educação, eu sei que as áreas das artes não é tão o seu currículo, mas que você consegue apontar algumas estratégias para as áreas das artes. Vocês me ouvem bem? Deu uma falhada, Sim. não foi, Lucimélia? Desculpa, falhou? Então, eu acho que assim... Oi? Me ouve? Você me ouve? Sim, te ouço bem. Tá, o seu está falhando um pouco, mas eu ouvi a pergunta. Eu acho assim, de fato, pensar, eu acho que eu gosto de pensar muito, né? Como eu já estou um tempo nessa estrada de formação de professores e professoras, e como nós temos disputado, inclusive, as nossas presenças, né? Primeiro a gente disputa até as nossas existências, né? Porque nós não estamos seguros, né? Nós não estamos seguros sendo pessoas negras, né? Nessa sociedade. E quando a gente chega nesses espaços, né, que em certa medida nos garante uma visibilidade, né, nós temos esse compromisso de estar também tensionando, e geralmente é uma tensão muito grande, tensionando os nossos campos de formação inicial. Né? Então, independente da área, né, no que diz respeito até à formação de um bacharel ou de um licenciado, eu acho que nós temos que escapar da ideia, né, de que, apesar de sermos nosso compromisso, que nós somos ativistas intelectuais, né, mas nós temos que ter algum momento de constrangimento acadêmico dos nossos pares não negros. Né? Então, assim, você fala, como é que você pensa a partir das artes cênicas? É possível você dar a história da arte sem contar uma história da arte africana? É possível você continuar ainda a dar aula nos dias de hoje
sem pensar, né, as dramaturgias negro-indígenas. Então, assim, isso está para além, né, vamos dizer assim, de um esforço, né, nosso, de acadêmicos e acadêmicas negras, professoras, né, se reveste também numa certa postura intelectual dos nossos pares de estar o tempo todo nos negando, né? Por que nos nega? Porque está incutido em suas, né, em suas posturas, consciente ou inconsciente, eu não sei, não posso, né? De que isso não é, isso é o apêndice, isso é, né, o transversal, isso não é aquilo que, né, vai, de certa medida, orientar a formação, né? Então, não sei se eu estou conseguindo me fazer explicar de como isso é profundo, né? O epistemicídio ele é muito profundo, porque no momento em que eu, professora Nubia Regina Moreira, professora Lucimélia Romão, professor Érico José, né, temos que, né, além de estar cientes, né, com o conteúdo da história da arte, da dramaturgia, sei lá, na teoria da recepção, não sei lá mais o que tem nas artes cênicas, tá? A gente ainda tem que fazer, né? Ter um tipo de conhecimento para, por dentro dessas grandes áreas, puxar um tipo de reflexão para trazer as nossas presenças, as nossas contribuições, porque nós não somos tábula rasa. Isso é importante dizer. Né? Nós temos, sim, uma arte. Né? Nós produzimos produtos culturais. Como é que isso passa ao largo? Né? Só a gente que tem que dizer isso. E se eu não sou professora da história da arte? Quando o estudante negro, a estudante negra chega, ele não vai conseguir ter nenhum tipo de informação sobre as artes negras, africanas, asiáticas, indígenas, ciganas. Você entende? Então, assim, e aí não dá, e aí eu gosto muito de não culpabilizar o professor da educação básica, porque eu penso sinceramente, assim, sabe, Lucimélia? Tenho essa hipótese que o problema está um pouco mais enraizado na formação inicial. Né? Na formação inicial. Então, é isso, né? Eu não tenho, por exemplo, eu não tenho soluções, vejo o problema, não é um problema que atinge somente a mim, são a todos os meus colegas, né? Pesquisadores, negros e negras, que temos, inclusive, estamos sufocados, inclusive, de trabalho, porque os estudantes e as estudantes negras, ao ganharem, né, uma consciência de si mesmo, nos procuram o tempo todo para poder os acompanhar em orientação, né? E às vezes vem muito, muito ainda, chegam a nós muito ainda, né, com esse desconforto com a universidade, né? Vem com essa muito violentados, né, por esse epistemicídio. Né? Então, nós carregamos também essas pessoas, né? A gente também, além de formá-los, nós fazemos a maternagem da mente, né? Aquilo que Patrícia Record fala. Nós não fazemos uma formação somente técnica, né? Muitas vezes a gente está com aquele estudante, homem ou mulher, fazendo com que ele não desista da universidade, né? Fazendo, inclusive, que ele materialize o seu sonho, que ele não mate o seu sonho. Né? A gente tem que, inclusive, dizer para ele que ele pode sonhar. Né? É isso que a gente faz. Isso não deve ser somente um esforço nosso, entende? Então, esse problema do epistemicídio,
ou das nossas ausências, não é um problema nosso somente. Senão a gente vai começar a repetir o século XIX. O problema do Brasil é o problema do negro, então é os negros que resolvem o problema deles. Né? Então, o problema de não ter um currículo que mais diverso, mais inclusivo, mais aberto para outras, né, outras culturas, é um problema daqueles que não estão na universidade, e aqueles que estão, faz o quê? É um pouco isso. Nossa, muito obrigada pelas suas palavras. É muito bom te ouvir. E eu vou aqui ler a fala da Lara, né? Ela fala que o racismo, até o potencial do imaginário infantil, é surreal. Me lembrou o debate que estava tendo nas redes sobre a Ariel ser interpretada por uma atriz negra, sendo que na história ela era branca. Isso. Então, a inversão desse papel não é possível, né? Mas o blackface é engraçado, né? Entende? Então, a gente que a nossa humanidade não nos confere o lugar para a imaginação de seres fictícios. Olha que loucura. Então, é uma luta de a gente, né, se o tempo todo se positivar como humano. O tempo todo, né? Se positivar como humano, se positivar como criador. Né? É isso. E ela continua: é necessário que haja uma referência plural e inclusiva nas emendas das disciplinas. Precisamos fazer entender que esse debate é amplo e cabe em diferentes áreas, mesmo que haja uma disciplina focada. Sim. É uma boa opção também, né? Eu só acho que a gente não tem que... nós, professores negros e negras, por exemplo, né, no meu caso, eu dou uma disciplina teórica na sociologia e depois dou relações étnico-raciais, por exemplo. Lá na teórica, qual é o negro que a gente estuda? Nenhum. Entendeu? Como se a gente não tivesse teorização sociológica. A gente fosse só do tema específico. Isso me incomoda muito. Né? Então, uma política, sei lá, uma ciência política, não tem nenhum teórico negro brasileiro, estadunidense, que possa... Qual foi a teoria que ele produziu? Né? Então, essa questão. Então, a gente só... Eu entendi o que... Como é o nome dela? Lara, né? Lara Vitória. Fala, mas assim, e também só quero complementar que a gente tem que também que esse conteúdo, essa temática entre em todas as disciplinas, aquelas que são as teóricas, os fundamentos, né, em algumas carreiras disciplinares, em alguns campos disciplinares, e também a gente depois lá na frente possa fazer, por exemplo, né, vamos estudar a objetiva da dramaturgia de Leda Maria Martins, de Abdias Nascimento, e não, né? Porque aí já teve uma história da arte. O que se configura uma arte negra africana, por exemplo? Né? A gente vai estudar depois uma dramaturgia específica, né? Mas a gente já sabe que existe uma arte negra, né? É isso que eu gosto de pensar. Quais são as ferramentas teóricas, né? Que tipo de deslocamento essa arte negro-africana causa nessa arte dita universal? A gente pode fazer uma disciplina focada para pensar nos dramaturgos negros, né? Homens e mulheres, o que se diferencia, né? Então, eu gosto de pensar, por exemplo, né? Por que as mulheres escrevem menos que os homens, né? Elas são em menor quantidade as dramaturgas e são em maior quantidade as atrizes, né? Então, acho importante, isso já seria uma disciplina, né? Mais focada, né? Então, não necessariamente ainda nessa disciplina a gente fazer com que o estudante entenda que existe também uma perspectiva, né, de uma arte negro-africana, indígena, né? E aí é pensar outros tipos de narrar, né? Não a história da arte, mas as histórias da arte, por exemplo, né? As histórias do teatro, por exemplo, né? Acho que isso é muito importante a gente pensar. O Negacid dos Santos diz: nossa, me vejo na fala da Lucimélia. Minha turma foi a primeira turma do curso Livro de Teatro da UFOP. Éramos apenas 2 negros na turma. Nem maquiagem para nossa pele tinha lá nos vídeos de 1994. Meu Deus.
É Sinto muito... muito. E eu digo assim, é dor e ao mesmo tempo a gente tem que superar, né? Nós somos quase, né? Quando alguns de nós conseguem, inclusive, seguir adiante, né? Superar esse, na verdade, esse dispositivo da racialidade, né? Porque é isso, né? Imagine se a gente para, né? Se a gente para, né? Porque assim, olha só, nem o nosso corpo negro às vezes ele é motivo para constrangimento, né? Né? O nosso corpo negro é motivo, inclusive, cada vez mais, né, dizer, olha, teu lugar não é aqui. Né? Então, a gente tem que se intensificar, e é por isso que eu digo que é uma encruzilhada, né, a representação, se intensificar esse corpo negro, inclusive fazer com que as pessoas entendam que esse corpo negro, ele pode estar em todo e qualquer lugar, né? Acho que isso é importante, né? Que elas se acostumem com a gente, e que nós nos acostumemos também com esses lugares, que acho que é muito importante também, né? Porque a gente também, às vezes, se sente tão incomodado nesses lugares. Então, esse também é um exercício, um autoexercício nosso também, né? Porque a gente veio também com essa mente colonizada, e que a gente vai absorvendo também a narrativa do colonizador, se auto-excluindo desses espaços, né? Isso não é, eu não estou falando nada, nenhuma novidade, né? Isso passa por mim, deve ter passado por outras pessoas também o tempo todo, né? De não se sentir nesse lugar, porque também esse lugar é um lugar de disputas e de competição muito intensas, né? E que para nós, quanto mais a gente absorve essa narrativa de autoexclusão desses lugares, né? Mais difícil fica da gente, inclusive, chamar outras pessoas para virem junto com a gente, sabe? Então, é isso que a gente vive, né? A gente vive nesse labirinto, nessa armadilha, né, de, ao mesmo tempo, positivar nossa humanidade, nossa criação intelectual, artística, né, cultural, educacional, né, e, ao mesmo tempo, o tempo todo, devido a esse dispositivo da racialidade, ao epistemicídio, sentir, né, o quanto esse movimento nos coloca para fora o tempo todo. Né? Então, daí também a ideia de quilombo seria interessante. Né? O quilombo, acho que nós estamos precisando, Lucimélia, fazer mais quilombos, né, de intelectuais negros e negras. Eu acho que esse projeto que o Érico está encabeçando junto com outros colegas é uma espécie de aquilombagem. Né? É isso. Né? Potencializar isso. E que a gente possa, inclusive, trazer também os não negros, né, para isso. Que é uma luta que eles deveriam comprar, né? Tipo, eu fico vendo quando teve na pandemia a morte de George Floyd, né? E aí teve muitas revoltas nos Estados Unidos e tal. E eu vi muitos comentários falando de que aqui as pessoas negras não se manifestavam, por isso que o racismo estava assim. Sendo que é uma grande mentira. Quando tem chacina ou quando tem morte de crianças ou pessoas nas periferias, sempre tem manifestação. Sempre tem queima de pneus, eles param o trânsito, eles são obrigados a mudar a rota do trânsito porque tem manifestação. A questão é que a gente não tem pessoas brancas aliadas para fazer essa manifestação junto com a gente, que é o que foi diferencial nos Estados Unidos. Quando a polícia quis bater na população preta, os brancos fizeram um cordão na frente dos pretos e a polícia não pôde bater. Aqui, o branco é o primeiro a empurrar a gente e falar assim, ó, vai lá, foi você que tacou fogo na parada, você resolva. Então, o fato, né, dessa dificuldade de empatia mesmo, né, dessa ausência de empatia da população branca para conosco, né, então, e não só a população no geral, mas os acadêmicos também, né, porque a gente vê que se tensiona muito dentro da academia, nós estamos avançando, ainda que de uma maneira não tão rápida, né? Mas também não posso dizer que é uma maneira tão lenta, porque, enfim, né? Isso. São 130 anos e a gente, né, tem pessoas como a senhora doutora, eu, né, dentro da universidade, o professor Érico,
Então, a gente conseguiu avançar. Isso. A questão é isso, há um tensionamento muito forte da população branca para conosco, Sim, né? Que nos exato. impede de avançar de maneira mais rápida, né? De Exatamente. alcançar os nossos direitos. Aqui a Lil Moreira pergunta, né? Você acredita na inserção de projetos de trocas de saberes entre mestres de diversas culturas e tradições nas aulas dentro das universidades? Nas aulas dentro da Sim, universidade pode contribuir para a construção de um currículo mais diverso? sim, desde que não sejam pontuais, né? Então, assim, eu acredito em tudo que possa, inclusive, né, deslocar o tipo de aula que nós ministramos, deslocar, né, aquilo que usamos como referência, as metodologias. Eu acredito em tudo, mas assim, desde que não seja pontual, né, que não seja, na verdade, né, um aparato específico, momentâneo, né? Então, assim, é importante, né, que eles estejam lá, inclusive, para pensar outras metodologias, entendeu? Para pensar outras formas de significar as disciplinas, né? Então, acho que isso que a gente tem que romper, inclusive, com essa ideia de que né, a universidade, vocês bem têm vivenciado isso também, ela perdeu um pouco o seu valor, né, para a sociedade brasileira, né? É interessante que quando nós negros chegamos em maior quantidade nas universidades, elas passam, inclusive, a ser desvalorizadas, né? Então, socialmente, né, o quanto nós temos sofrido para poder, né, manter esse lugar, né, positivo da universidade. Então, acho que esse também é o momento da gente pensar, né, as nossas formas de produção de conhecimento, de poder, as nossas formas das nossas pedagogias, dos nossos currículos, né, de trazer as pessoas não como os saberes menores para os saberes maiores, né? Essa dicotomia acho que precisa ser rompida, né? Porque a gente é deslocada quando a gente está com o outro, né? A gente, na verdade, não passa necessariamente ser somente a gente naquele momento, né? Tem esse encontro. Então, o que eu acho que a gente tem que reduzir é, inclusive, dizer que, assim, né, pontualmente a gente faz a presença, né? Como é que a gente pode pensar que esses mestres das culturas populares, né, como é que a gente pensa, como é que traz eles a pensar, inclusive, uma forma ou outra de desenvolver uma formação das artes cênicas. Eu acho que seria interessante também, né? Talvez pensar isso com eles, esse currículo das artes cênicas da UNB, da Federal de Sergipe, sei lá, da UFOP, né? Pensar isso, acho que isso é interessante, né? Porque aí também você consegue, né, sair também desse polo, né, desse saber universitário como, né, o mais, vamos dizer, consolidado, né? Eu acho que também você consegue se colocar nessa perspectiva de você estar aprendendo também com o outro, né? Que é sempre assim, não é? Né? Não é um... Porque eu fico pensando assim, esses mestres da cultura popular, eu que estou lá na universidade, também não sou povo, né? Então, é isso que eu acho que a gente pode também estar mobilizando, né? Fazer de forma diferente, né? Fazer de forma associada, né? Fazer de forma que a gente possa nos transformarmos um em contato com os outros, né? E aí não é somente, né, um fazer momentâneo, é poder também materializar isso. E é importante, né? A gente materializa e vai fazendo com que a ação aconteça, né? Tendo em vista, tendo como perspectiva o que foi transformado, mas essa transformação ela nunca para de acontecer, né? Porque os contextos mudam, a gente está imerso em outro tipo de desafios sociais, né? Então, essa arte mesmo, que, de certa maneira, não está ainda tão acessível para a população, né? Então, como é que a gente cria zonas de sensibilidade, né, com os nossos estudantes, que, em grande maioria, né, não sei como é aqui na UNB, no curso de artes cênicas, mas aqui
na UESB, eles são provenientes das classes populares, das periferias, né, que nunca tiveram contato, né, com uma peça teatral, nunca tiveram contato com a leitura de sei lá, de um texto, com um roteiro, né, que quando tem um pouco de acesso é o cinema, né? Então, como é que a gente desenvolve uma acessibilidade também? Porque eu acho que isso é muito importante, né, que contribua para uma formação desse sujeito como criador da sua própria vida também. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Porque nós estamos falando também de licenciatura, de formação de professores, que tem como expressão, né, a sensibilidade artística, né? Como que a arte pode possibilitar, inclusive, né, que eu me torne esse sujeito ativo na sociedade, né? Como é que a arte pode me ajudar a não me desistir dos sonhos, inclusive a entender que eu posso sonhar, né? A barrar, inclusive, né, o sistema que me impede de sonhar. Você fala Exatamente. isso, a Neila Exatamente. vem dizendo, né, que precisamos de uma reorganização do imaginário. Nossa interpretação simbólica do mundo é marcada por esses epistemicídios. Exatamente. Exatamente, é isso. Reimaginação. O que a Ana falou? Precisamos de uma Reimaginação do imaginário. imaginário. Exatamente. Né? Exatamente. Exatamente. Não Não é é possível. Exatamente. Exatamente, Neila. Concordo perfeitamente. Perfeitamente. Não é possível mais. Não cabe mais para a gente. Né? E aí, o que eu posso entender? O meu colega não quer fazer. Não quer. A gente também tem que entender isso, né? Não é possível que os nossos pares não saibam, né, que há uma produção constante desse conhecimento, porque nós estamos produzindo. Né? Nós estamos produzindo ao lado deles, certo? Eles só não querem fazer também. Não querem fazer. Isso a gente precisa dizer. Né? Eles não querem fazer. É isso, não querem fazer, Isso não querem entender, não querem acolher. Exatamente, exatamente. Porque, por exemplo, fico pensando aqui, na nossa conversa agora. Eu, você, Érico, tivemos que aprender, vocês, né, tiveram que aprender a história do teatro, sei lá, em inglês. Vamos lá, né? Independente da sua localização e do seu pertencimento étnico-racial. Essa é a história universal do teatro? Não. Por que o colega não pode aprender a história do teatro negro africano? Sei lá. Não quer. Parou aí. Não está se importando com o outro. Né? Goza, né, de uma não racialização de si. Né? Goza do Pacto da Branquitude. Isso a gente precisa entender. Né? Porque não é possível, eu concordo com você, nós tivemos muitos avanços, estamos em um pouco em maior quantidade dentro da universidade, mas somos nós que ainda estamos enfrentando as dificuldades, né, para manter os nossos dentro da universidade, e para nos manter também dentro da universidade. Isso é currículo, gente. Nós estamos disputando, vou usar o que a Neila falou, nós estamos disputando significação de imaginário, de vida. É isso que nós estamos disputando. Isso é currículo. Né? É isso. Eu fico pensando como que... Eu colei grau na primeira graduação recentemente, não tem muito tempo. Eu fiz meu TCC em 2018. E em 2017, eu precisei ir para Belo Horizonte para estudar teatro negro, porque não tinha teatros negros na UFCJ. Então, eu fui atrás da UFMG, que eu sabia de alguns professores que tinham lá. Por exemplo, a Leda, Maria Martins, e o Marcos Alexandre, o professor Marcos Alexandre. E quando eu voltei para a UFCJ e fiz uma iniciação científica, eu descobri que tinha o Abdias do Nascimento com o Teatro Experimental do Negro, na década de 40. E aí eu estudo teatro
desde adolescente, desde meus 21 anos, que, de fato, eu estou em escolas de teatro, né, escolas de formação de teatro. E até 2018, até 2017, que é quando eu vou para a UFMG, não que eu tenha aprendido na UFMG, que não foi. Houve um desencontro, não encontrei Marcos Alexandre nem a Leda, fui encontrá-los fora da universidade, então a universidade não me proporcionou isso. A vivência na cidade, sim. Em 2018, que eu vou descobrir, depois de ter estudado toda a história mundial do teatro, que houve no Brasil o Teatro Experimental do Negro, e que tinha Abdias Nascimento. Pois é. E aí eu pensar que esse epistemicídio ele é tão absurdo que a gente consegue estudar a história do Brasil sem a figura dessa pessoa, que não é uma pessoa que não foi acadêmica, que fez um teatro numa comunidade específica, Exatamente. que ninguém ficava sabendo. É uma pessoa que tem uma produção acadêmica absurda. Tem Exatamente. muitos livros do Abdias, tem muitos artigos do Abdias. E Abdias ele foi uma pessoa que conseguiu movimentar pares brancos, Sim, né, sim. para trabalhar com ele, porque, inclusive, ele foi político, né? Além de milhares de outras coisas, sociólogo, enfim, diretor de teatro, milhares de outras coisas. Então, como que eles conseguem apagar imensamente a imagem de uma pessoa tão importante para a história do teatro brasileiro? Que foi uma pessoa que, enfim, levantou Ruth de Souza, entre outras pessoas que, inclusive, estão vivas, atuando no teatro e na TV brasileira. Isso mesmo, é isso. Essa é a lógica, né? Na verdade, de nos minorizar e nos apagar. Mas, né, eu acho que a gente também temos evidências que nós estamos aqui para poder fazer essa história vir à cena, né? Sim. Sair de trás da cortina e vir para frente do palco. Isso é importante. Potencializar os nossos feitos. Sabe, Lucimélia, eu também tenho tido uma prática de dizer assim, vamos escavar, né, como diz a professora Cláudia Miranda, vamos escavar nossas histórias. Estamos aqui, né? Essa parte eu acho que a gente tem que fazer mesmo, né? Porque ninguém vai fazer por nós. Ninguém vai fazer por nós. Ninguém. Tem aqui uma fala do Denilson Tourinho. Antes de ler o que ele está dizendo, eu queria dizer que ressaltar a importância do trabalho do Denilson Tourinho. Não sei se todos conhecem, mas o Denilson ele é criador do Prêmio Leda Maria Martins de Artes Cênicas Negras, e ele demarca um espaço muito importante dentro da cena teatral. A princípio, essa premiação ela é apenas belo-horizontina, e agora ela já está no cenário nacional, premiando atores, atrizes, pensadores das artes cênicas negras. Então, ele comenta aqui, Núbia, estou desenvolvendo uma pesquisa em torno das artes cênicas negras, mas tem sido desafiadora a recepção acadêmica para as teorias e praxis de encruzilhadas. Porque as encruzilhadas, não sei se o Denilson concorda comigo, Denilson, prazer, parabéns pelo seu trabalho, e quero dizer aqui para todos vocês, Lucimélia, Denilson e Érico, que eu tenho um projeto ainda bastante incipiente e parado, porque agora eu estou numa coordenação do mestrado em educação, que me pede de fazer, né, os projetos andarem, né, porque a burocracia acaba absorvendo grande parte da nossa rotina, de estudar um pouco, né, a trajetória das mulheres negras dramaturgas, né? Eu gosto daquelas que escrevem, né, para poder dar continuidade um pouquinho ao que eu fiz no meu doutorado. Lá estudei as compositoras. Então, Denilson, eu acho que as encruzilhadas é um desafio não só para as artes cênicas, mas também, vou dizer, até para a própria sociologia e educação, porque a encruzilhada ela aponta vários caminhos, né? E não necessariamente a encruzilhada ela te coloca no caminho com seus iguais. Isso é muito importante, né? A encruzilhada ela é a possibilidade de vários caminhos e de refazimento constante, né? Metodologicamente,
né? É difícil trabalhar mesmo com a perspectiva das encruzilhadas, porque a gente tem que partir do pressuposto que a gente não é um ser unitário, né? Um ser puro, né? Que se a gente pensar no próprio Exu, ele vai se travestindo, né? O tempo todo, né? Então né? Ele é um, mas ele é múltiplos também, né? Então acho que isso também assusta, mas assusta muito mais. Aí eu fico pensando assim, poxa, por que que tudo que é não hegemônico causa tanto aborrecimento, né, gente? Porque eu acabei de falar, a gente foi formado com metodologias todas aí colocadas há séculos, né? A gente aprendeu essas metodologias, a forma de pensar dessas metodologias, operamos nossos conceitos que muitos de nós não entendíamos, nos esforçávamos para entender, para poder conseguir, inclusive, alcançar os graus de titulação. E hoje, né, a partir, né, desses nossos lugares, estamos tentando fazer com que essa história represente um pouco também, né, as nossas formas de pensar e de produzir conhecimento, né? As nossas formas de vida. Então, é uma ontoepistemologia juntas, né? Deve ser porque eu tinha a ilusão também, Denilson e Lucimé e Érico, que as artes fossem, olha que coisa, né? Que as artes fossem o espaço mais diverso possível. Olha que coisa, né, gente? Eu tinha isso, né? Muito, muito ingênua que eu era, né? Aí a gente vai caminhando um pouquinho no conhecimento. Por exemplo, eu tinha a ideia que o samba fosse a coisa mais, o espaço mais libertário do mundo, né? E quando eu fui para eu falei, ai meu Deus, né? Então a gente também vai entendendo que a arte, inclusive, né? As artes cênicas, né? E vocês me corrijam se eu estiver falando alguma coisa inapropriada, sempre foram acessíveis para as elites, né? Elas sempre tiveram, né? Poder, né, e liberdade para a fruição, né? A gente não teve. Então, quando a gente se aproxima das artes cênicas, é quase um desvio total do destino, né? Do destino que traçaram para nós, né? Então, assim, é isso, né? Então, se eu puder te ajudar e conversar um pouquinho com você, a gente se chama aí pela rede social, tá bom, Denilson? Queria depois ter acesso à sua pesquisa. Parabéns também né, pela força aí de estar levando também um pouco, né, daquilo que foi gestado, né, desde o Atlântico, né, passando pelos territórios chamados terreiros. Bom, o Adson Brito, ele fala, o exemplo trazido do Pluft, do Fantasminha, me fez lembrar os processos seletivos e audições para nós atores e atrizes. Como você percebe ou analisa a inserção de nós negros na teledramaturgia atual? Então, eu percebo a partir de uma luta por representação e por busca de espaços, tá? Eu acho que isso é importante do ponto de vista da representatividade. Eu acho que é importante também para a gente mudar um pouco aquilo que a Neira chama desse imaginário, tá bom? Só isso não, né? A gente está sempre querendo avançar. A gente também quer ser aquele autor de novela, né? Acho que é importante sermos roteiristas de séries, né? Então, acho importante sim, porque nós estamos colhendo os frutos da luta, né? Lá do Ibirajara Fidalgo, do TEM, né? Da própria, né, Lélia, que vai falar um pouco dessa representação do negro, né? Das pesquisas do Joel Zito. Então, assim, nós estamos colhendo frutos de toda uma trajetória, um terreno que foi pavimentado por aqueles que vieram antes, que enfrentaram, inclusive, né, piores condições que nós estamos enfrentando. O nosso desafio hoje, né, eu acho que cada tempo tem seu desafio para nós, negras e negros, né, é a gente conseguir se manter nesse lugar e ampliar, né, para que a gente também possa vivenciar, né, eu acho, personagens não que nos leve a um grau de estatização, né, do humano negro, né? Eu acho que a gente tem que se representar também como humano, né? E como humano que temos sentimentos que os personagens são bons, são ruins, né? Dissimulam, né? Eu acho que é importante isso, né?
que a gente também se acostume, nós como aqueles telespectadores, nos acostumemos a olhar para nós mesmos como humanos, né? Que aquelas personagens que nós interpretamos, né? Eu acho que esse é um desafio, né? Faz parte de uma afeição do humano, e não necessariamente do humano negro. Eu acho que o desafio é a gente se desracializar para poder estar mais confortável de assistir, né, atores e atrizes negros desenvolvendo a sua arte de uma forma que possa expressar o que tem de mais potente no humano, o que tem de mais fio no humano também. Eu acho que esse é o desafio, né? Ampliar o espaço, acho positivo, né? E a gente, como telespectador, né, olhar, né, essa encenação, né, a partir daquilo que potencialmente o humano traz naquele corpo, né, para além da sua raça. Apresentar a população negra como complexa, né, e completa, na forma Exatamente. como da qual ela é, né? Porque muitas vezes Exatamente. há um esvaziamento mesmo da pessoa negra, da população negra nessas representações da teledramaturgia brasileira, né? Uma vez que ele só nos coloca como em papéis subalternizados, né? Ou quando tem a narrativa, por exemplo, a Thais Araújo foi a Helena, né? A famosa Helena. Só que ela simplesmente sumiu na novela e dá palco para a Aline Moraes, né? Tanto que você se lembra da novela que ela foi uma Helena, quem aparece é a Aline Moraes, a narrativa, né, de complexidade e toda a carga dramática tal qual se tem de uma Helena, quem teve foi a Aline Moraes, que nem era a famosa Helena, né? E a Thais Araújo some. Então, acho que é importante também, né, trazer o negro nas suas várias dimensões, né? O canal de teatro comenta aqui, eu, aluno do Departamento de Arte Dramática da URGS, e Abdias do Nascimento constava no nosso currículo. Olha, Que bom, que maravilha. caridade. Maravilha. Tinha também o célebre cenógrafo Tomás Santa Rosa Júnior, chamado no Teatro de Santa Rosa e responsável pelo cenário da peça Vestido de Noiva. Pois é, viu? Estamos avançando, isso é bom. Água mole e pedra dura, tanto bate com o dia fura. Acho que isso. Importante. A Elisa Belém fala, eu acho que essa discussão sobre currículos é muito importante e seria muito bom que acontecesse na Abrace, a fim de fomentar o debate nos diversos cursos de graduação em teatros e artes cênicas. O que é a Abrace? É a Associação Brasileira de Artes Cênicas. Ah, tá. Pesquisadores, Acho né, que de artes cênicas. estamos dando em todos os campos, mas como vocês estão falando, acho que é importante sim. Né? Vocês têm crescido, nossos pares, né, negros e negros, têm crescido muito, né? E colocado essas discussões na ordem, né? Na ordem do dia e, né, pegando, inclusive, a espinha dorsal da formação, né? Nas artes, nas cenas no Brasil. Acho que é importante isso, muito importante mesmo. Eu Se acho que é precisarem. importante. Desculpa, pode falar. Então, se precisarem, estamos por aqui para dialogar. Não, eu falo que é importante que tenha uma mesa, né, de teatros negros, né? Tem tantas cadeiras, né, tantas mesas quando tem o encontro da Abrace, né? E que eu saiba, não sei se agora já tem, né? Porque por conta da BPN, talvez tenha que a gente tem artes cênicas na BPN, né? Mas talvez, Sim. se não tiver ainda, que tenha, né? Como tem mesa, né, uma cadeira para teatro de rua, enfim, teatro contemporâneo, mas que tenha também de teatros negros, né? O Denilson comenta, Nube e Lucimélia, prazer estar com vocês, dialogar com vocês, muitíssimo obrigada pela reflexão e vamos seguir dialogando, por favor. Vamos sim, Denilson. Já vou procurar ele na rede social. O trabalho do Denilson é incrível, vale muito a pena conferir. Quem não conhece, Prêmio Leda Maria Martins, é um
um grande trunfo assim que a gente tem dentro das artes cênicas e principalmente das artes cênicas negras, né? Bom, então, Nubia, eu queria agradecer você, dizer que a gente já vai finalizar a nossa conversa. É um prazer, professora doutora Núbia, estar aqui falando com você, né? Dizer que é uma honra. Novamente, da outra vez do Oberin, eu não tive contato direto com você, mas foi um prazer participar da mostra. Eu estava criando um trabalho, tinha acabado de criar um trabalho, e foi a primeira, foi a primeira vez que eu apresentei fora, né, de São João del Rei, e foi a segunda vez que apresentei, e foi muito bom, porque teve conversa sobre os trabalhos, né, depois, e aí ver um pensamento a partir do meu trabalho, que na época era muito estreante, foi muito bom, assim, para o crescimento do trabalho e de mim enquanto artista mesmo, né? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer por essa encruzilhada, né, essas encruzas que a gente vem traçando ao longo da vida. Eu queria perguntar se você quer falar mais alguma coisa para a gente ir se despedindo. Sim, quero agradecer a oportunidade, a confiança, né? Quero dizer que estou aberta para a gente conversar mais e também quero expressar que eu quero aprender com vocês também, né? Me interesso muito, né, pelas trajetórias das mulheres negras no campo da produção cultural, né? A minha pesquisa está aí, que eu estudei a samba de autoria feminina, né? Então, pegando as compositoras, e comecei já a falar em alguns lugares sobre, na verdade, o teatro negro, mas a minha perspectiva é sempre a partir das mulheres negras, né? Eu quero enxergar as mulheres negras para além, né, da sua interpretação como atrizes, né? Eu acho que esse trabalho já está muito feito, e aí eu gostaria muito de dialogar com vocês, dizer também que aqui foi um encontro, né, de aprendizado, né? Eu acho que vocês me alegram e reavivar em mim essa possibilidade de eu poder conversar de uma forma intelectual, né? De fazer essa transmissão ao mesmo tempo, transmissão e ser ouvido e também ter a possibilidade também, né, da escuta, né, daquilo que vocês estão pensando, que de certa forma nos aproxima, né? Apesar de estarmos em universidades diferentes, em campos disciplinares diferentes, nosso aquilombamento intelectual negro, diaspórico, tem nos aproximado. Então, eu acho que ficamos sempre, né, devedores de nós mesmos, de a gente poder fazer essa roda girar, né? Estou aqui, outras vezes, Lucimélia já esteve comigo, depois Denilson, Érico e outras pessoas mais. Acho que a gente tem que nos fazer a gira, né? O xirê de nós mesmos, tá bom? Muito obrigada mesmo pela confiança. Boa noite para todos que estavam aí também, até agora, viu? Obrigada, Núbia. Queria, para encerrar, realmente a parte aqui institucional, agradecer imensamente a professora Núbia, que eu não conhecia, e tive o prazer de conhecê-la, como ela falou, né, na minha banca, para professor titular aqui da UNB, e foi um encontro muito feliz. Agradeço demais por esse encontro, espero que a gente crie essa parceria, né, para além, e de forma presencial, possivelmente mais para frente. Lucimélia também, queria agradecer imensamente ter aceito essa mediação, né, e ter feito tão brilhantemente, né, com a contribuição tão maravilhosa. Por fim, agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes, dialogando com a gente. Dizer só duas coisinhas para encerrar, gente. A primeira é que esse ciclo de palestras, ele continua. A gente tem a próxima palestra em maio, no dia 24 de maio, com o professor Emerson de Paula, da Unifap. Ele vai falar como foi essa concretização dessas discussões nos currículos de artes cênicas da Unifap, né? Legal. Da Federal do Amapá. Inclusive com conteúdo indígena, né? Que lá é muito forte. Que maravilha!
Ele vem trazer essa experiência para a gente, vai ser fantástico. E eu só queria aproveitar o comentário de Elisa Belém, da professora Elisa Belém, para dizer que, na verdade, a gente está mandando cartas convite para praticamente todos os departamentos de artes cênicas, né, no Brasil, para se juntarem a gente nesse projeto e começar essa reflexão. Né, na Abrace já tem um GT, que é um GT sobre epistemologias negras, né, e esperando que reverbere lá também, inclusive as cartas vão chegar nessas instituições como MEC, CAPES, CNPq, Abrace, ANDA, que é a Associação Nacional de Dança, para a gente ampliar essa rede de apoio e parceria, né? Então, agradecer imensamente. Tivemos 2 aulas inaugurais esse semestre maravilhosas, ontem com a Alexandra Dumas e hoje com a professora Núbia Regina Moreira. E dizer que a gente continua fazendo esse trabalho, né, de formiguinha por 2 anos. Na verdade, esse projeto ele tem o prazo de 2 anos. Né? Muito obrigado a todo mundo e até nos próximos. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau. Bom feriado. Tchau, tchau. Boa semana aí para vocês. Tchau. Tchau.